Muito bom dia, amados. Paz seja com todos. Que o nosso dia seja abençoado. Mais um dia, mais uma escala, né? Glória a Deus pela oportunidade. Muito obrigado por mais uma vez confiar esse devocional conosco hoje. Tenho certeza que hoje será tremendo devocional, porque eu digo a vocês que tudo que será repassado aqui, o Senhor já me direcionou até para estar preparando um esboço de uma mensagem que eu irei pregar sobre esse tema. Recebi o tema e hoje nós vamos aprender, ou seja, o tema hoje é sobre aprendizado. Aprenda a obedecer. Nós tivemos a oportunidade nesta segunda-feira, ontem, de estar sendo lapidado ao Senhor, e na terça-feira também sendo lapidado ao Senhor antes de ontem e ontem, segunda e terça, já nos trazendo uma direção sobre aprender a obedecer ou a obediência a Deus. E hoje nós temos essa continuação dessa semana nesse estudo. E o nosso tema é aprenda a obedecer. E a palavra de Deus diz assim em Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9. Embora sendo filho, Jesus, aqui é o apóstolo Paulo, se referindo ao nosso Senhor Jesus, ele aprendeu a obedecer. Então ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e a gente vai se decorrer sobre essas questões. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então gravem bem essas palavras hoje, amados. Aprendeu, sofreu, aperfeiçoou, salvação eterna para aqueles que obedecem. O título, o tema é Aprenda a Obedecer. E eu coloquei como um subtítulo: Obedecer sempre será a melhor escolha. Jesus, amados, na palavra de Deus, ele nos ensina, quando ele esteve no Getsemane, a obediência de Cristo no Getsemane, queridos, nos ensina que obedecer a Deus nem sempre é fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Então eu já começo trazendo esse assunto de obediência junto com aquilo que nós queremos fazer. Nós queremos obedecer, mas muitas das vezes nós fazemos o que queremos, e o que queremos nem sempre é obedecer à voz de Deus. Então isso é o primeiro ensinamento hoje. Que a obediência, o obedecer a Deus, nem sempre é fazer a nossa vontade, mas sempre será fazer a vontade de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a minha carne, o meu eu, os nossos desejos, o seu desejo, o meu desejo, sempre vai querer fazer o mais confortável para mim. Sempre é assim. Eu vou falar de mim porque é mais fácil, do que falar dos amados, mas eu quero que os amados também vejam que não estou falando só sobre mim. Eu estou falando sobre nós, mas estou usando eu como exemplo. Minha carne e os meus desejos sempre vão querer fazer o mais confortável para mim. E na maioria das vezes o confortável é a minha vontade, a vontade do meu coração, e não a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que o nosso coração é desesperado, é apressado em desejar fazer o mal. Não estou dizendo que nós somos sempre maldosos nas nossas atitudes. Não é isso. Não é essa régua que eu quero usar. Nós fomos concebidos pelo pecado, ou seja, nós fomos engerados, ou seja, fomos gerados, nós ingerimos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então o mal está em nós, assim como o bem também está em nós. Mas entre colocar aqui em obedecer a Deus e não obedecer, é isso que eu quero dizer. Nós nem sempre vamos querer obedecer a Deus, porque muitas das vezes, por um engano ou por dureza de coração, nós queremos fazer a nossa vontade e não a de Deus. Então isso não é uma acusação, é uma reflexão. Eu quero que os amados entendam como uma reflexão.
E a palavra de Deus, ela nos ensina que o nosso coração é desesperado, é apressado em desejar fazer o mal, ou fazer a nossa vontade. Que na maioria das vezes nós vamos desejar sempre fazer a vontade nossa, e não a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Sobre um ensinamento que ele tem para usar a sua vida num devocional, entregar uma palavra a um querido irmão, ser melhor como pai, como irmão, como ovelha, como líder, como ovelha dentro do seu ministério, como marido. Então, nós queremos hoje fazer essa reflexão de que aquilo que Deus está falando para você fazer, obedecê-lo naquilo que Ele tem para você, na situação que você se encontra hoje, talvez uma situação de sofrimento, assim como Jesus estava no Getsemane, e assim como nós lemos aqui na palavra de Deus, Jesus, ele decidiu obedecer em meio ao sofrimento. É assim que o versículo hoje nos ensina. Então, o que nós precisamos entender é que nós devemos nos colocar dentro da palavra de Deus, nos colocarmos dentro da reflexão. E a palavra de Deus, ela é unificada em nossas vidas. De Gênesis e Apocalipse, ela nos traz a direção que nós precisamos. Seja em qualquer momento e circunstâncias que você está vivendo, que você está passando. Obedecer. O que é obedecer? Obedecer significa submeter-se, submissão, estar aos pés. Obedecer significa submeter-se à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E o Getsemane, o que significa o Getsemane? O Getsemane significa prensa de azeite, ou seja, vamos prensar o azeite para ter o óleo, para ter o melhor do fruto. Já nós vamos entender como tudo isso se refere a nós, como o saber o significado de obediência, o saber o significado do Getsemane, porque Jesus estava lá, né, pronto em obedecer a Deus, porém submisso a Deus. E essa prensa do azeite, que significa ali a palavra Getsemane, era o nome do jardim em Jerusalém, onde Jesus orou na noite anterior, uma noite antes de ser crucificado. Então ele estava passando por um período de sofrimento, mesmo assim, o período, as circunstâncias não forjaram ele a ser um desobediente. Jesus obedeceu em tempo de sofrimento e hoje nos ensina e nos direciona a obedecer a Deus em meio ao nosso sofrimento, independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Olhe para Jesus e olhe o que ele fez. Olhe para a sua vida e veja o que você está fazendo. Essa é a reflexão de hoje. Obedecer a Deus, queridos, amados, irmãos em Cristo Jesus, nos protege de Satanás e das suas armadilhas neste mundo, e nos protege deste mundo também, que jaz no maligno, conforme a palavra de Deus nos ensina. Outro exemplo, Jonas desobedeceu e sofreu as consequências. Ele foi encaminhado por Deus a pregar na cidade de Nínive, se recusou, teve todo um sofrimento, foi jogado ao mar, virou toda aquela situação que você já conhece, que hoje nós não temos tempo para entrar nesse assunto, porque esse não é o assunto, é só um exemplo. E sofreu as consequências. Eu também já desobedeci a Deus e sofri as consequências. Não se escandalize, não se escandalize. Em nome de Jesus. Pastor também erra, pastor também peca. A palavra de Deus também é para mim. Eu também preciso viver, aplicar em minha vida e depois repassá-la como ensinamento. Então, para mim, talvez seja, e para os pastores, presbíteros que aqui estão, seja uma missão dobrada, porque nós precisamos entender a palavra de Deus, obedecê-la, colocar em prática e ensinar. Então, queridos, a conclusão hoje do nosso devocional. Jesus é filho, assim como você também é, assim como eu também sou, que decidiu obedecer a Deus em tempo de sofrimento, se aperfeiçoou nessa circunstância e se tornou fonte de salvação para aqueles que decidiram obedecer a Deus Pai. Agora eu quero fazer um convite a você. Vamos começar
Ou vamos continuar obedecendo ao nosso Deus? Que essa reflexão hoje seja o estopim no seu ministério para que você continue se aperfeiçoando em meio ao sofrimento. Ou se você não está obedecendo, que você comece a obedecer mesmo em sofrimento. Porque assim como Jesus teve um anjo que tocou ele no Getsemane, e ali ele foi aliviado daquelas dores, e aquilo se tornou mais fácil, mais leve o seu fardo, o seu ministério, a sua continuação da sua caminhada, do seu propósito. Eu tenho certeza que Deus também vai fazer na sua vida, assim como Ele já fez na minha. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, que nesta manhã, Senhor, o Senhor nos ensine, nos direcione a obedecer ao Senhor em tempos de sofrimento. Porque é no tempo de sofrimento que o Senhor nos aperfeiçoa, Pai querido e Pai amado. E que as circunstâncias que nós estamos vivendo nos torne mais forte para que possamos continuar no caminho da salvação, em decidir a obedecer ao Senhor, para que através das nossas vidas outras pessoas também se acheguem ao Senhor, para a honra e glória do seu nome. Que o teu Espírito Santo esteja nos direcionando e nos ensinando, nos constrangindo nesse dia a ser um filho mais obediente, assim como Cristo foi, em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia, que o seu dia hoje seja um dia de paz e prosperidade, um dia que seja vitorioso na presença do nosso Deus. Forte abraço, meus amados irmãos.